Boa noite, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos agracie mais uma vez com a sua palavra. Vamos abrir a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 6 e capítulo 13. Há algumas pessoas nos visitando, né? Estou vendo ali a irmã Zenite, né? Esposa do irmão Ademar. Deus te abençoe, irmã Zenite. Seja bem-vinda, sinta-se bem. Também a irmã Maria, esposa do irmão Luiz, Deus abençoe. Também a Stephanie, diz que Fernanda, né? Fernanda, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo até o nome, né? Fernanda, Deus abençoe. Todos de Belo Horizonte, né? Quem é Valdecir, que está nos visitando? Levante a mão, deixe-me conhecer. Irmão Valdecir, de Passos mesmo? Irmão Valdecir, irmão do irmão Orlando, né? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Rosiane, quem é? Rosiane é a sua esposa. Deus abençoe. Quem é Ezequiel? Ezequiel que está nos visitando. Está com o irmão Orlando também? Deus abençoe, Ezequiel. Rosana, também estão juntos, né? E Venâncio, estão todos juntos. Deus vos abençoe. Nós pedimos a Deus que Ele possa visitar o coração de vocês nesta noite e vocês receberem as bênçãos que vieram buscar. Que Deus vos abençoe. Gostaria também de, não foi mencionado no pedido de oração, mas gostaria que, quando você fosse orar, no seu particular, na sua casa, gostaria que você lembrasse com carinho, com sentimento, como se fosse por um neto, como se fosse por um filho, daquela menininha, a Emanuele, né, irmã Suzana? Emanuele, não é isso? Quantos meses ela está? 7 meses. Situação tão crítica. Um dia destes, eles levaram ela aqui para mim no escritório, eu peguei ela no meu colo, e ela vai precisar de fazer um transplante de fígado, né? E corre risco. Se fizer, corre risco. Se não fizer, corre risco. Então é somente a mão de Deus mesmo. Então você lembre, ore, vamos pedir a Deus, como diz a irmã Suzana, se for a vontade de Deus ela estar entre nós, nada vai levar ela embora. Mas se não for a vontade de Deus ela estar entre nós, nada também vai segurar ela aqui. Nada. Mas vamos orar, como diz o irmão Brana, orando nós encontramos a perfeita vontade de Deus. A Nadir também, né, irmã Suzana? Irmã dela está hospitalizada em Belo Horizonte. Os batimentos, né, do coração estão muito fracos. Está no balão de oxigênio, está muito enferma, sabe? E se Deus não colocar a mão, a qualquer momento pode a irmã Suzana receba uma notícia aí, tenha que sair às pressas, né? Mas nós vamos estar orando. Eu gostaria que você orasse, pedisse a Deus em favor dessas pessoas, como igreja, né? Como um corpo. Eu acredito que essa é a comissão que Deus nos deu: orar, interceder, clamar em favor uns dos outros. É assim. Às vezes estamos sempre falando de problemas. Vamos até continuar o assunto hoje, de quarta-feira. Fases difíceis. Individualmente, às vezes, essas fases chegam, né? Chegam, bate na porta, e às vezes é quando nós não estamos esperando que venham os rumores, que venham os problemas, que venham as dificuldades, né? Mais cedo ou mais tarde, pode bater na minha porta, na sua, e nós precisamos estar preparados para passar por esses imprevistos, né? Que normalmente vem quando a gente não está esperando. Quase sempre é assim. Nós somos pegos quase que de surpresa, né? Mas é isso. A mão do Senhor nos ajuda a passar por cada um destes momentos. Vamos ler São Mateus, capítulo 6. Nós vamos começar no verso 19.
Não, melhor, vamos começar no verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. São Mateus, capítulo 13. Coração, olhos e corpo, né? Se os teus olhos não forem bons, o teu coração não será bom, teu corpo será tenebroso. Os olhos, a janela para o interior, né? Para o homem de dentro. São Mateus 13, verso 15. Verso 14, melhor. São Mateus 13, verso 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Vamos orar. Amado Deus, Pai soberano, sairíamos daqui nesta noite muito feliz, Pai, se o Senhor mais uma vez comunicasse conosco através da palavra, Senhor. Se o Senhor mais uma vez pudesse vir, usar de misericórdia, usar o homem que se põe como um instrumento e então alcançar corações, Pai, alcançar consciências, tocar espírito, tocar alma, mudar posicionamentos. Pai, o teu nome seria louvado e engrandecido tremendamente entre nós, se isso acontecesse nesta noite, Pai. Nós estamos esperando em Ti, clamando ao Senhor, rogando por estes benefícios. A Tua igreja quer Te ouvir, Pai. A Tua igreja precisa de Ti. Abençoe cada visitante, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, cada criança, abençoe cada pessoa que entrou por estas portas, Senhor, e também aqueles que por um motivo ou outro não conseguiram chegar. Coloque as Tuas mãos abençoadoras e nos ajude uma vez mais. É o que rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Quarta-feira, nós falamos um pouco sobre mudança de comportamento, ou sobre resolvendo problemas, solucionando problemas através de uma mudança de comportamento. E nós vimos de maneira resumida que muitas vezes você mudar comportamento soluciona muito mais problema do que qualquer outro meio que você pudesse recorrer. Mudança de comportamento solucionando
problemas. E poderíamos dizer que essa seria a segunda parte desta meditação. Mas antes, recapitulando aqui, nós vimos no Salmo 66 que, na verdade, Davi nos disse que nós, muitas vezes, entramos em problemas por permissão de Deus. Davi disse que Deus nos prova, e o apóstolo São Pedro nos disse que as provas com as quais Deus nos prova, elas são para nós, os que amam a Deus, muito mais preciosas do que o ouro, do que a prata. E aí muitos não gostam de problemas, mas olhando para o mundo espiritual e a visão de Deus, nós vamos chegar à conclusão que é um tesouro, é uma riqueza, é um seminário, é um aprendizado as lutas e os problemas que surgem no nosso caminho. E se todos nós olhássemos para os problemas, para as lutas, como uma escola, como uma faculdade, como um seminário, nós passaríamos com mais gratidão até pelas nossas provas, até pelas nossas dificuldades. Por isso que Paulo disse que havia aprendido a ter bonança, viver na bonança, mas também viver em escassez. Em outras palavras, Paulo dizia: eu aprendi a viver com muito, mas também sei, como poucos, viver com pouco. Foi o que Paulo disse. E este é um dos grandes problemas hoje da igreja do século 21, porque Apocalipse 3 diz que ela enriqueceu, que ela está farta, que ela não tem dificuldade de nada. Como ela enriqueceu, é farta e reivindica não ter necessidade, então ela não sabe viver com pouco. Este é um grande problema. Mesmo quem tem pouco, não consegue e não quer viver com pouco. Não conseguindo viver com pouco, mesmo tendo pouco, é onde nós temos o mundo endividado, é onde nós temos famílias arruinadas, porque poucas coisas destroem tanto as famílias hoje, como problemas financeiros. Você pode perceber, uma família está acostumada às vezes a viver em um determinado nível de vida financeiro, natural, e daqui a pouco, quando perde aquilo, rapidamente aquilo começa a refletir no casamento, marido e mulher. Daqui a pouco reflete na vida íntima dos dois, a vida íntima conjugal deles. Às vezes ela sofre o impacto por causa daquela grande crise financeira. O emocional dela já não está tão bom quanto estava, porque lhe foi tirado alguns privilégios. Daqui a pouco aquele homem já não está mais aquele doce, como eles dizem, né, dentro de casa, porque ele também já não está conseguindo suprir aquelas necessidades que antes ele supria com certa facilidade. Daqui a pouco o clima esquenta um pouco entre os filhos também, porque aparece a necessidade de começar a cortar algumas coisas que antes os filhos poderiam ter, viver, fazer com regalias. É assim que faz. Quando a crise chega, você começa a cortar. Internet dá para ficar sem, vamos cortar a internet. Algumas coisas supérfluas dá para ficar sem, vamos cortar. Algumas saídas, alguns lanches, algumas coisinhas assim, dá para viver sem, nós vamos cortar. Roupa, o guarda-roupa está cheio, não precisa de comprar uma peça de roupa todo mês. Vai dar para ficar um ano sem comprar peça de roupa, e olha lá que dá para ficar até mais. Não tem problema as roupas ficarem batidas, são roupas boas. Eu, por exemplo, tenho esse terno aqui, deixa eu pensar direitinho para não cometer engano. Para não exagerar, eu acredito que eu devo ter esse terno aqui, o que, uns 8 anos, Cristina? Mais ou menos isso. Devo ter, eu tenho sapatos que eu uso até hoje, e eles devem ter mais ou menos 6 anos. Não estão muito gastos, porque eu ando mais de carro, mas
Eu uso eles até hoje e eu acredito que dá para usar eles muito tempo ainda. Às vezes a Cristina fala assim, está precisando de comprar uns paletó, umas camisas, está meio batido, né? Não, realmente, se for olhar isso, às vezes precisamos sim. Mas você, quando pega e olha para o que você tem, você fala assim, mas está novo, mas dá para usar muito e muito tempo ainda. Então, quando você vive determinadas situações, não tenho vivido isso, mas quando você vive determinadas situações, você vê aonde dá para cortar. A água não dá para cortar, luz não dá para cortar, comida não dá para cortar, despesas médicas não dão para cortar. São coisas que não tem como viver sem aquilo. Aquilo ali, você tem que ter aquilo para sobreviver. Mas tem muitas coisas que dão para cortar. Mas, para cortar, vai ter que ter o espírito do apóstolo São Paulo. Eu aprendi a ter internet, mas aprendi a viver sem internet. Eu aprendi a sair todos os dias, comer fora todos os dias, lanchar todos os dias, ter dinheiro no bolso todos os dias, mas eu também aprendi a não ter nada disso. Eu aprendi a fazer churrasco toda semana, mas eu também aprendi a cortar churrasco também, viver sem churrasco até a vida toda, se for preciso. Eu aprendi a comer chocolate, mas eu também sei viver sem chocolate, sei viver sem comprar um par de roupa toda semana ou todo o mês. Ou seja, é necessário ter este espírito. Por quê? Porque quando nós não temos este espírito, nós entramos em problemas. E aí é um efeito dominó. O marido, aquela pedrinha principal, cai e bate na mulher. Aquela mulher, aquela segunda pedrinha cai e bate no filho mais velho, vai passando para os menores, e aí vai batendo, e daqui a pouco aquilo vai refletindo, e daqui a pouco a sogra entra no meio, daqui a pouco o sogro entra no meio, daqui a pouco começa aquela coisa, aí vira aquele caldeirão, aquela fervura toda. Por quê? Porque não sabem lidar com problemas, porque não sabem passar por dificuldades. Este é um grande mal. Esta é este é um dos grandes culpados de muitos divórcios, porque não sabem passar por crises, não sabem passar por dificuldades. E o salmista nos diz, nós vimos aqui na quarta-feira, ele disse: Deus nos permite passar por provas, momentos difíceis, mas nas provas você revela o quanto você ama, o quanto você é falso. Nas provas, você revela o quanto tem de maturidade ou o quanto é imaturo. Na escassez, nos momentos difíceis, é quando as pessoas têm a oportunidade de mostrar do que elas são feitas. É quando ela tem a oportunidade de revelar o que ela tem por dentro. E o salmista, ele vem e nos diz: Deus nos põe em problemas, mas quando nós temos o espírito que Paulo teve de passar por bonança e passar por escassez, você vê que Pedro viu e disse assim: isto é para mim mais precioso do que o ouro, isto é para mim mais valioso do que a prata refinada. Passar pelas provas sem maldizer, sem murmurar, passar pelas provas sem humilhar, passar pelas provas sem desafiar, passar pelas provas sem ferir, isto é para mim, disse Pedro, muito mais rico do que o ouro, muito mais valioso do que a prata refinada na fornalha. E Davi vem e nos diz que Deus nos permite viver estes problemas. Deus nos permite muitas vezes sermos humilhados. Deus nos permite muitas vezes, disse Davi no Salmo 66, no versículo 12, cair em redes. E eu disse, cair em redes, resumindo, é embaraçar-se. E muitas vezes Deus nos permite nos embaraçarmos com situações, porque Deus nos viu embaraçados naquela situação e sabe que se não nos embaraçássemos com determinadas situações, jamais aprenderíamos algumas lições.
é necessário alguns tombos, algumas feridas, alguns embaraços, que Paulo nos recomendou, que deveríamos fazer tudo para não nos embaraçarmos, mas muitas vezes é necessário alguns embaraços para nós aprendermos algumas lições essenciais, que fora do sofrimento e da escassez, que vivendo só a euforia e a alegria e a bonança, nós nunca, jamais aprenderíamos aquele caminho. E aí quando você começa a pegar a Bíblia, o que não faltaria é exemplo de personagens que se embaraçaram. Por exemplo, se você toma, por exemplo, a vida de Israel, você vai ver que Israel se embaraçou com um problema que não deveria ter se embaraçado. Israel se embaraçou, por exemplo, com Moabe, ou seja, com os filhos de Ló com as suas filhas. E a Bíblia diz que eles prostituíram os filhos de Israel com os filhos dos moabitas. E a Bíblia diz que em um só dia morreram 23 mil. Os que morreram não aprenderam nada, mas os que ficaram vivos e continuaram marchando até Cades Barneia, aqueles aprenderam que Deus não se compatibiliza com o pecado. Até com os que morrem espiritualmente, até com os que caem, até com os que quebram a sua cara, nós deveríamos aprendermos, se formos sábios, deveríamos aprendermos como agir, como não deveríamos agir, porque os que ficaram, os que restaram daqueles 23 mil, morreram em um dia, os que restaram, eles aprenderam que nunca mais deveriam prostituir, porque Deus não se compatibiliza com prostituição. Prostituição mata. Deus não aceita misturar a semente, e muitas vezes o crente peca por isso. E aí nós voltamos para a nossa vida prática aqui, diária da igreja, e temos que estar sempre falando para não cair em esquecimento. Mas aí, eis aí mais uma razão para não misturar semente, mais uma razão para não casar o ímpio com o cristão, mais uma razão para não casar pessoas que têm fé diferente, é mais uma razão, porque Deus não mistura a semente. E aí você vai e começa a aprender. Israel se embaraçou com um problema que gerou morte, mas trouxe aprendizado. Depois você vai tomando os personagens, daqui a pouco você vai ver. Acabe, diz o irmão Brano, ele era um crente fronteiriço, mas Acabe, ele e Jeosafá fizeram uma aliança e se embaraçaram, sabe com o quê? Com 400 pregadores. Eram bons pregadores, eram seminaristas, eram estudados, tinham os seus credos, tinham as suas ideias, tinham os seus conceitos, tinham as suas escrituras, tinham os seus parágrafos, mas ele, Jeosafá e também Acabe se embaraçaram com o conselho dos 400 profetas de Acabe. E se embaraçando com os profetas, o que aconteceu? Trouxe morte do rei. Ficou ali então um exemplo em um embaraço que aquela pessoa jamais deveria fazer alianças, e casamento é uma aliança. Negócios, contratos, sociedades, é uma aliança. Fica ali então um exemplo de alguém que fez um contrato, Acabe e Josafá. Alguém que fez uma sociedade, alguém que se envolveu com um casamento de ideias, Josafá e Acabe. Mas Deus não aprovou as ideias de Acabe e de Josafá. Embaraçaram. E não acordaram, e não despertaram, mas não foi por falta de advertência, porque Micaías os advertiu e disse: essa aliança é ilegal. Vocês estão se embaraçando com religião, vocês estão se embaraçando com falsos profetas, vocês estão embaraçando com homens que brilham. Mas eles não ouviram, não quiseram ouvir o homem que não era um homem brilhante no conceito natural.
Não quiseram ouvir um homem insignificante, porque normalmente Deus trabalha de maneira insignificante, a ponto de que até muito simples tropeçam nos conselhos de Deus, porque são simples demais. Mas aquele que consegue ver, consegue acatar, consegue obedecer à simplicidade do conselho de Deus, irmão, ele tem o gozo de chegar ali na frente e dizer assim: Deus foi bom para comigo, porque eu acatei todo o conselho simples de Deus. E aí você toma vários e vários personagens da Bíblia, olha para Sansão, o quanto Sansão se embaraçou, por exemplo. Primeira coisa que fez Sansão embaraçar foram os seus olhos. Sansão se embaraçou com os seus olhos. Sansão embaraçou com a sua visão. A visão dele tinha que ser visão de israelita. Israelita casa com israelita, crente casa com crente. Primeira coisa, Sansão foi seduzido. Sansão embaraçou com os seus olhos. Segundo, os olhos despertou o desejo, a concupiscência da carne de Sansão. Sansão embaraçou com os seus desejos. Terceiro, o corpo de Sansão tornou-se tenebroso. São Mateus capítulo 6, verso 19. O corpo de Sansão se tornou agora trevas, e agora está Sansão em terceiro lugar, completamente embaraçado com Dalila. Mas mesmo assim vamos ter que dizer, por causa da Bíblia e da mensagem, que foi permissão de Deus. Que foi permissão de Deus. Se permissiva ou se perfeita, não vou entrar no mérito da questão, mas sei que foi permissão de Deus. Deus permitiu Sansão embaraçar-se, como muitas vezes Deus permite muitos de nós nos embaraçarmos com situações, nos envolvermos muitas vezes com problemas. Eu me lembro uma certa vez que eu estava em um lugar, vou evitar citar nomes e lugares, mas uma pessoa sábia, uma pessoa madura, até mesmo um pregador do evangelho, ele chegou para mim e disse assim: pastor, com tantos problemas ao redor do país, com tantos problemas invadindo as igrejas, as nossas igrejas, não vamos falar do mundo, com tantos problemas assim, ele me perguntou assim: há problemas lá onde o senhor tem pastoreado? Eu pensei, é uma pergunta um tanto infantil, mas, contudo, toda pergunta merece resposta e merece profundo respeito. Eu disse assim, analisando o tipo de problema que eles têm, tinham, não sei, ou têm lá, eu disse assim: talvez nós não tenhamos problemas da mesma natureza que você tem. Talvez nós não tenhamos espinhos, quem sabe do tamanho dos espinhos que te espinham aí. Talvez nós não tenhamos problemas doutrinários, talvez nós não tenhamos alguns problemas assim, assado. Mas me responde para mim, vou te responder com uma outra pergunta. Diz para mim aonde foi que o homem desembarcou, que o problema não desembarcou com o homem. Me fala para mim aonde o homem aterrissou. Se foi em Marte, o problema chegou em Marte com ele. Se foi na Lua, o problema chegou na Lua com ele. Se foi no mar, o problema chegou no mar com ele. Se foi na terra, e Deus o fez da terra, o problema chegou na terra com ele. Aonde o homem chega, o problema está. Onde tem homem, aonde tem seres humanos, tem problemas. Às vezes de naturezas, volto a dizer, diferente. E aí você vai e toma esse texto de São Mateus capítulo 6, você vai ver que o problema muitas vezes é o próprio homem. O problema não é a política, o problema não é o governo, o problema não é o dinheiro, o problema não é o petróleo, o problema não é a natureza. Não, o problema não é isso, o problema é o homem é o problema. Quando o petróleo se torna um problema, é o homem. Quando o dinheiro se torna um problema, é por causa do homem. Quando o ouro se torna um problema, é por causa do homem. É o homem que é o causador de todos os problemas. Por que a terra está em problema? Por causa de quem? Por causa do homem. O problema está no homem. E muitas vezes este homem quer pôr a culpa no próprio diabo. Quando às vezes ele é o causador do problema.
E aí você começa a pensar, aonde foi que o homem chegou que o pecado não chegou com ele? Aonde foi que o homem desembarcou que o problema não desembarcou junto com ele naquele lugar? E aí você vai e começa a pensar, e Jesus vem e disse aqui, em palavras claras no versículo 22, a candeia do corpo são os olhos é de quem? Os olhos é do homem, a luz do corpo são os olhos. Daqui a pouco ele vem e diz, porém as trevas do corpo também são os olhos. O que soluciona os problemas desse homem é a maneira como ele vai encarar, vai olhar para os problemas. Mas o que vai escurecer, o que vai agigantar o problema também, é a maneira como ele vai olhar e vai encarar o problema. Imagina se Davi tivesse enxergado Golias maior do que Golias era. Não, Davi não olhou para o tamanho de Golias, Davi, ele olhou, foi para o tamanho do seu Deus. Olhando o tamanho do seu Deus, ele disse, quem é você, grande problema? A luz dos meus olhos, eu estou olhando, é para o meu Deus que resolve os problemas. Oh, glória a Deus, aleluias. O problema está no homem, diz Jesus. Está nele o problema, está nele o pecado, está nele o embaraçar-se, está nele o sofrer. O problema está na maneira do homem olhar as coisas. O problema está na maneira do homem pensar a respeito e tecer os seus pensamentos, suas conjecturas. O problema está na maneira do homem interpretar as coisas. O problema está na maneira do homem julgar as questões. E aí então, aí nós passamos a entender aquelas frases mais simples, que nos acompanham há anos. O profeta Mombrana vem e disse assim, você recebe na igreja o que você veio buscar. Os teus olhos, se forem bons, todo o teu corpo será bom, disse Jesus. Os teus olhos, se forem luz, tudo será luz em tua vida. O que você veio buscar? Aonde você tem colocado os teus olhos nessa noite? Eu tenho colocado os meus olhos na palavra. Ela é luz, ela é espírito, ela é vida. Você recebe o que você veio buscar. Você vê o que você quer ver. Você encontra aquilo que você está procurando. Se está procurando imperfeições, irmã Brana disse, Satanás tratará de te fazer ver as imperfeições, porque os teus olhos são maus. Mas se os teus olhos forem bons, oh meus irmãos, as imperfeições passarão desapercebido, e nós veremos a glória de Deus manifestada entre nós. Depende dos nossos olhos. Por isso que não é bom ficar sempre procurando imperfeição, porque procurar imperfeição se chama procurar problemas, e tem pessoas que gostam de imperfeição, procura imperfeição nas mínimas coisas, é detalhista com tudo, nada pode sair da linha, não pode haver nenhum arranhão. Procurar imperfeição em tudo significa procurar problema em tudo. Aí entra aquela frase que nós usamos um dia desses aqui sobre Abraham Lincoln, quando ele disse assim, a felicidade que o homem deseja alcançar, não depende de A ou B ou C ou D, a felicidade que o homem deseja alcançar, não depende de quanto dinheiro ele tem, a felicidade que ele deseja alcançar, não depende das coisas materiais. Jesus disse, não coloque o teu coração nestas coisas. A felicidade que o homem deseja alcançar, depende de quê? Do desejo que está dentro dele, depende da maneira que ele vê as coisas, aonde ele põe os seus olhos, porque o coração dele vai desejar o lugar aonde ele põe os seus olhos. Por isso que nós temos colocado os olhos na palavra, os olhos em Jesus, os olhos no Espírito Santo entre nós, para desejarmos a palavra. Por
Por isso que temos colocado os nossos olhos nesta frase, esses 2 cultos, solução de problemas. Quando você coloca os seus olhos em soluções de problema, é certo que Deus vai criar um caminho para sanar, para resolver estes problemas que cruzam o teu caminho. Problemas, interessante a pergunta. Existe problema aí? Tem problema lá, pastor? Tem. Pode que não seja da mesma natureza. Pode que não seja do mesmo jeito. O que é a igreja, irmão? Igreja é uma família. Agora eu pergunto para você, me responde. Se tiver alguém aqui para me responder, eu vou ficar surpreso, muito surpreso. Será o primeiro caso. Onde está esta família que não tem problemas? Mostra-me. Onde está essa família que não tem problemas? Manchas são problemas, imperfeições são problemas, quedas são problemas, ideias que não se fecham são problemas. Tem problema aí? Claro que tem problema. Desemprego é um problema, doença é um problema, nervosismo é um problema, dificuldade de se relacionar é um problema, dificuldade de perdoar é um problema. É lógico que tem problema. Igreja é uma família. E qual é a família? Qual é a família que não tem problema? As famílias, meus amados, elas não são destruídas porque tem problema. As igrejas, elas não são destruídas porque tem problema. Não é por isso que elas são destruídas. Não é pela ausência dos problemas que elas prevalecem, que elas chegam lá na frente como famílias e como igrejas vitoriosas. Não é por isso. A família, ela é destruída, sabe quando? Quando há alguém ali dentro que, na verdade, ele tem a capacidade de destacar apenas as imperfeições da família. O casamento, sabe quando é que ele é destruído? É quando aquela mulher ou quando aquele marido só destaca os problemas daquele casamento. Não vê a virtude, não vê os pontos positivos. Uma família só é destruída assim, quando é destacado sempre as faltas daquele casamento, sempre as faltas daqueles filhos, sempre as faltas daquele marido, sempre as faltas daquela mulher, não destacam nunca os pontos positivos. Igreja é a mesma coisa. Deus nos corrige, Deus taca muitas vezes, traz muitas vezes à nossa memória, os nossos pecados trazem, a fim de que nós nos arrependamos dele. Mas este mesmo Deus que traz o nosso pecado e nos corrige, ele também muitas vezes desce, ele nos consola, ele derrama bálsamo em nossas vidas, ele destaca as nossas virtudes. Ou você acha que Deus não tem olhado para essa igreja, para estes eleitos dos últimos dias e dito assim: estes são os meus filhos amados, que não se dobram, que não se entregam, que não desistem por nada? É claro que Deus destaca as virtudes, porque senão seria um relacionamento completamente destruído. E aí nós vemos igrejas destruídas, porque quem sabe tem um líder ali, é um bom homem, é simpático, é gracioso, mas ele é apenas rudimentar todos os dias. É como comer a vida inteira arroz e feijão, e nunca comer mais nada, só isso. Vive, arroz e feijão, mantém de pé. Mas, irmãos, uma salada faz parte, uma misturinha faz parte, uma sobremesa faz parte, um suco faz parte. E Deus, meus amados, Ele tem essa variedade para nós. E nós vamos nutrindo da palavra, vamos alimentando da palavra, vamos criando resistência para vencer as provas, para vencer as dificuldades que surgem pelo nosso caminho. Agora aí é que está. Problemas são problemas em todos os lugares. Teve um irmão que me diz assim: pastor, eu vou mudar para lá. Aí, por quê, irmão? Não, nós estamos com uns problemas aí que não dá mais não, nós vamos mudar para lá. Aí, por causa de problema? Eu falei, não muda não, que você vai encontrar um monte de problema também, irmão.
Se o senhor mudou de lá para cá por causa de problema, você vai mudar daqui para acolá por causa de problema. Tem problema em todo lugar, mas há um Deus que resolve problema em todos os lugares também. O crente tem que aprender a viver com problema, não é sem problema. Crente que sabe viver no meio da fornalha, no meio da prova, no meio dos problemas, estes são os crentes aprovados por Deus. Eles não arredam o pé do seu lugar, do seu posto do dever. Nós temos que saber o que fazer com as lutas, com os problemas que nos sobrevêm. A vida não nos oferece só coisas doces, só coisas boas. Se tivesse só coisas doces no Evangelho, seríamos crentes diabéticos. Mas às vezes Deus nos dá alguns limões, e você tem que saber fazer alguma coisa com as coisas azedas do Evangelho. Há coisas que azedam, há coisas que são ácidas, mas faz parte da nossa vida cristã. Você tem que saber o que faz com almeirão, você tem que saber o que faz com jiló, você tem que fazer o que faz com coisas amargosas que estão previstas dentro do Evangelho. O que você tem feito com os limões que Deus tem colocado em tua vida? Alguns têm chegado em minhas mãos, sabe o que eu tenho feito? Tenho feito uma boa limonada suíça e tem caído muito bem. Aproveita os limões que Deus põe em teu caminho, não jogue eles fora não. Você tem feito com os jiló que Deus tem colocado no seu caminho? Mexe ele, especialmente junto com o ovo, com uma carne moída, alguma coisa assim. Ou então igual a irmã Cristina faz, com carne moída, com moranga, com jiló, aquela coisa fica uma beleza, mas é amargoso, mas eu vou dando glória a Deus. Mas é difícil, mas eu vou dando glória a Deus. Essa é a minha mensagem, eu me orgulho disso. Ela é dura, ela é difícil, mas eu vou dando glória a Deus. Ela tem me alimentado, ela tem nos sustentado. Oh, aleluias! Que coisa maravilhosa, é simples, mas é maravilhoso, é simples, mas não dá para poder viver sem essas coisas. Problemas, limão, jiló, algumas coisas amargosas, outras azedas. É como Israel saindo do Egito, é noite de comer ervas amargosas. Moisés, e quem não gosta de coisas amargas, vai ter que comer, porque senão não vai sair do Egito e não vai entrar em Canaã. Nós não estamos aqui para selecionar mensagem, nós estamos aqui para comer tudo aquilo que Deus põe na nossa mesa espiritual. Oh, aleluias! O profeta irmão Brana diz assim: não havia uma família que tinha tantos problemas em Jeffersonville como a família dos Branas. Ele disse: os Branas eram terríveis, papai bebia, e ele era uma porteira de ignorância. Ele disse: isso também aconteceu com os filhos. Ele disse: imagina você 11 Branas fervendo no braço. Eles resolviam a coisa, diz o irmão Brana, os Branas resolviam as coisas, eram no braço. Eles brigavam como família Brana. Mas o profeta disse assim: deixasse vir um estranho infiltrar entre aquela família para desestruturá-la. Ele disse assim: aqueles 11 Branas se voltavam contra o intruso e o colocava para fora. Assim somos nós, família Brana, assim somos nós, eleitos de Deus. Podemos ter problemas, podemos brigar, podemos nos desencontrar às vezes, mas quando Satanás entra no nosso meio, nós colocamos eles para fora, pelo poder da palavra pregada. Oh, aleluias! Quando os problemas surgem entre a família, eles brigam, eles debatem, eles fazem tudo para resolver e resolve o problema. Agora aqueles que não são resolvidos, porque o profeta diz que há alguns que não tem como resolver. Cuidado, hein? Oh, a voz da advertência vai insistir enquanto estiver soando aqui. Cuidado com os problemas que você está entrando. Há problemas insolúveis para esta dimensão.
Há problemas que o pastor não vai resolver, há problemas que o papai e a mamãe não vão resolver, há problemas que nem mesmo Deus irá resolver nesta dimensão. Prova disso é que o irmão Branham diz assim, muitos casamentos errados serão consertados quando? No chegar do milênio. Mas muitas pessoas às vezes se metem a querer resolver os problemas agora. Não, eu vou me separar porque saiu uma profecia, eu vou me separar porque não é a minha alma gêmea, eu vou me separar e casar de novo porque Deus mandou, eu vou me separar porque eu casei errado. Não, há problemas que você entra, que você vai ter que carregar ele até o final, se for homem. Se for cristão, se tiver caráter, Deus vai dar resistência para aquele homem e aquela mulher, nem que seja arrastando, mas arrastar aquela cruz até o final da sua jornada nessa terra. Tem amém para isso também? Amém. Tem que ter amém para isso também. Deus resolve problema? Resolve. Amém, glória a Deus. Mas tem problema que às vezes Deus não resolve. Sabe como que Deus resolve este problema? Te dando força para estar de frente com Ele todos os dias, para passar por Ele todos os dias. Oh, glória! Aleluias! Agora já há outros problemas que Deus quer resolver, Deus faz questão de resolver, Deus está ansioso para resolver, mas está esperando uma mudança de comportamento na sua vida, para quê? Para Ele poder intervir e resolver o problema. Mas o maior dos problemas é querer ou não querer. Paulo disse: o querer está em mim, mas eu não dou conta. Mas Paulo disse: o querer está em mim, o desejo está em mim, os meus olhos estão na coisa correta. Paulo queria. O maior problema é quando as pessoas não querem mudar de posicionamento, não querem mudar os seus comportamentos para terem os seus problemas resolvidos. Agora, irmãos, isso aqui é algo incrível. Ah, meu Deus do céu, eu penso que a maior virtude de uma igreja, a maior virtude de uma família, sabe qual é? É muitas vezes você não esconder os teus problemas, é muitas vezes você não jogar os teus pecados para debaixo do tapete e falar: não, eu vou empurrando com isso, naquele dia Deus dará um jeito. Não, Deus está fazendo tudo para dar um jeito hoje. Vamos resolver problemas hoje, vamos acertar vidas hoje, vamos nos colocar no altar hoje. É hoje, o tempo aceitável é hoje. Problemas estão em todas as famílias, problemas estão em todas as igrejas, mas o grande problema é que muitas vezes, querem transmitir uma imagem de super. Eu acho isso uma hipocrisia sem tamanho, irmão. Imagens de super homens do evangelho, super pregadores do evangelho, super pais do lar, super mulheres de casa, super filhos. Não. É necessário que haja uma transparência, é necessário sabermos que todos temos dificuldade, que todos temos problema. Quando temos essa humildade, irmão, eu acredito que isso provoca sorriso em Deus, faz Deus olhar e dizer assim: eu gosto desse tipo de sinceridade. Eu gosto de ver Jim no altar dizendo: Senhor, Jim está bêbado, Senhor, Jim está fumando, Senhor, Jim está prostituindo, Senhor, Jim não está dando conta, mas Senhor, Jim não consegue abandonar essa mensagem, Jim não consegue deixá-la, Jim não consegue ir para outra igreja, Jim não consegue ser um mundano. Eu sempre me lembro da casa de Deus, eu sempre me lembro da palavra de vida eterna ecoando dentro da igreja. E quando há aquela sinceridade, eu acredito que levanta um sorriso em Deus. Deus olha e diz assim: eu gosto disso. Eu gosto de publicanos e não de fariseus hipócritas, que são atores, que transmitem uma imagem de supers. Lucas 18, super homens, super cristãos, super pregadores, super igrejas. E agora com uma boa e real justificativa: super raça, somos a super raça.
E então colocamos a falsa sensação nas pessoas, às vezes, de que não há problema, porque somos super. Onde há super não pode haver problemas. Mas nós não somos super. Eu estou dizendo o contrário. Deus, nós temos uma super mensagem. Nós temos uma super Bíblia. Nós temos um super Deus, Senhor. Pai, venha nos batizar com este Espírito, Senhor. Venha, meu Deus, venha, meu Deus. Aí teremos a natureza mudada, os corpos transformados. Porque quando você pega a ideia ou apregou a ideia de superes, isso vai extinguindo a sinceridade, isso vai extinguindo a sensibilidade, isso vai tirando a transparência. Um exemplo, irmão Márcio é tão santo, mas tão santo para mim, que se eu estiver em dificuldade, eu não tenho coragem de dar um abraço e falar: me ajuda, irmão, me ajuda, está difícil. O pastor é tão poderoso, é tão super, é tão ungido, que depois as pessoas não conseguem chegar para ele e dizer: eu caí, eu pequei, porque não sabe como o super vai agir. Não há super aqui, irmãos. Há uma super misericórdia borbulhando no altar da intercessão agora. Porque quando temos a ideia de super, nós vamos tendo que esconder as carniças. Vamos ter que esconder o homossexualismo, porque é escândalo. Vamos ter que esconder a pedofilia, porque é escândalo. Vamos ter que esconder a prostituição, porque é escândalo. Entre os superes não pode haver isso. Mas nós somos pequenos, não somos superes, e não temos por que apregoar algo que nós não somos. Nós estamos pregando o que nós somos: pecadores, salvos pela graça, pecadores, que o sangue de Jesus Cristo tem nos mantido limpo, lavado. Nós não somos super, não somos. Somos pequenos rebanhos, somos frágeis, somos pequenos, somos impotentes. Nós somos insuficientes, não somos autossuficientes. E quando eu digo: Senhor, eu sou insuficiente, Ele bate no peito e fala assim: oh, meu filho, você me dá orgulho, você me deixa ser pai, você me deixa comprar a tua briga, você me deixa parar na brecha por ti. Eu sou fraco, Senhor, mas eu sou forte. Eu sou forte. Senhor, estou desguarnecido, estou sem teto para me abrigar, mas eu sou a tua tenda, eu sou a tua casa, eu sou a tua proteção, dia após dia. Oh, aleluia! Oh, meu Deus do céu! O problema é que alguns passam uma imagem daquilo que eles não são, e com isso esconde a carniça que está ali dentro, esconde o mau cheiro que está ali dentro, quando na verdade, sabe o que é que Deus gosta, irmão Márcio? Sabe o que é que Deus gosta? Tem gente que não gosta, mas Deus gosta de muitas vezes nos fazer sentir o nosso mau cheiro. Deus quer que você sinta o teu mau cheiro. Para quê? Para que você recorra a Ele. Ele é a rosa de Saron, Ele é o sabonete que expurga, Ele é que tira as bactérias espirituais. Mas quando você acha que está limpo, você não se banha. Eu não vou tomar banho hoje porque eu não trabalhei, eu não suei, eu não fiz nada, minha roupa não está fedendo. Você acha que está limpo, então você não toma banho. Este é o problema da igreja hoje. Ela acha que ela está limpa, ela acha que porque ela tem tudo, ela acha porque tem o profeta, tem os selos, está na mensagem, ela tem tudo, e ela não sente o cheiro dela. Mas Deus é especialista muitas vezes de nos fazer sentir a nossa negligência. Eu quero dizer para Deus: Deus, se eu for negligente, permita-me sentir a minha negligência, para que eu conserte dia após dia.
se eu estiver cheirando mal, Pai, permita-me sentir o meu odor, para que eu possa me perfumar e me lavar no sangue de Jesus Cristo. Deus quer que nós nos sentimos assim muitas vezes, porque senão cauterizamos a nossa mente e pensamos que nós somos super. Não, irmãos, as coisas não são bem assim. O profeta irmão Brana diz aqui na mensagem, vai e acorde Jesus, preste atenção, mas quando vemos essas coisas cuidadosamente e as examinamos e identificamos cuidadosamente, nós temos falado isso aqui já há mais de 15 dias, cuidadosamente, para quê? Para nós identificarmos, e o profeta diz assim, com certeza. Então, por que ficamos assustados quando o problema surge? Eles estavam olhando eles tinham estado tanto tempo testificando sobre o que tinha sido feito, é o nosso problema. Irmão Brana foi embora, irmão Brana partiu, 1965, desde lá estamos há tanto tempo testificando sobre o que Jesus fez no ministério do irmão Brana. Deus abriu os olhos do cego, Deus ressuscitou o morto, Deus abriu os selos, Deus fez isso, Deus abriu a palavra, Deus fez aquilo outro, tanto tempo testificando, que quando o problema surge, nós ficamos assustados, porque só passamos testificando. Esqueceram quem estava com eles esqueceram então porque o problema surgiu, como agora nós temos problemas que não conseguimos resolver, aí está vendo? Nós temos problemas que não conseguimos resolver, tentativas frustradas, alguns problemas serão tentativas frustradas, aí é que eu disse sobre o casamento, aí é que está. Ora, irmãos, depois da salvação, uma pessoa deveria pensar muito com quem que ela vai se fazer corpo, você deveria pensar muito com quem você vai dormir 10, 20, 30 anos dentro do mesmo quarto, você deveria pensar muito bem, irmã, as roupas de quem você vai lavar, quem é digno que você lave e toque nas peças íntimas dele, você deveria pensar isso antes de casar, este homem deveria pensar isso, esta mulher deveria pensar isso, mas não pensam, só pensam na noite de núpcias, só pensam no ato, só pensa no clímax, só pensa no gozo, e com isso entra em problemas insolúveis, prova que é insolúveis, que Paulo diz assim, fique do jeito que está, não mexe mais não, porque vai só causar mais problema, já está tudo atrapalhado, toda atrapalhada, fica do jeito que tu estás. E o profeta disse, eles tentaram suas velas, tentando resolver o problema da sua própria maneira, e o vento era tão forte, que o soprou para fora, problemas tão fortes, eles tentaram com os remos, tentou com as velas, não deu, vamos tentar com os remos, também não deu, tentou com o jejum, não deu, tentou com a oração, não deu, tentou com o conselho, não deu, e as ondas eram tão grandes, que quebraram os remos, destruíram as velas, quebraram tudo, então seu pequeno barco estava à deriva. Quantas vezes estamos assim, à deriva, você fala, meu Deus, e agora, Senhor, como faço, Senhor, barco à deriva, eles provavelmente amarraram a quilha, ou o leme, e quando fizeram, tiveram que ser levados, a qualquer direção que fosse, sacudindo e batendo, você tem que navegar com a onda, em um barco, vocês companheiros que pilotam barcos, vocês companheiros que têm família, vocês companheiros que têm igrejas, vocês companheiros que têm alguma coisa sob você, debaixo de tua liderança, olha o profeta falando, às vezes não adianta tentar resolver o problema com suas velas, com a sua bandeira, com seus remos, da sua própria maneira, às vezes você tem que navegar junto com a onda, e junto com o problema às vezes, vamos ver até onde Deus vai deixar isso ir, vamos ver até onde essa onda vai ficar assim, vamos ver até onde esse problema vai perdurar, vamos ver até onde isto, aquilo outro, as quais coisas não preciso falar, vamos ver até onde isso vai. E aí o profeta vem e disse, eles
Você tem que navegar com a onda em um barco. Vocês, companheiros que pilotam barcos, sabem que você não pode enfrentar um vento como aquele na direção da onda. Não brinque com o pecado, não brinque com o diabo. Vocês, companheiros e companheiras, sabem que não poderão enfrentar determinadas ondas. Não brinque, como Sansão brincou com Dalila. Se você o fizer, você vai arremessar o seu barco diretamente para o fundo. Então você precisa guiar esse barco, deixá-lo seguir com a onda. Conforme as ondas se movem, você se move para dentro e para fora com ela, para não quebrar o barco. Quando você está, senão você vai encher o seu barco de água. Bem, depois que tudo tinha sido quebrado, eles não podiam controlá-lo mais, eles simplesmente tiveram que deixá-lo à deriva, e quando fizeram então o barco se encheu, parecia que todas as esperanças tinham desaparecido, e ali estavam eles todos atordoados e assustados. Que tempo era este? Era o tempo que nós estamos vivendo, problema em toda a terra, problema em todas as nossas igrejas. Quando não é moral, é doutrinário. Quando não é doutrinário, moral. São coisas pessoais, são resenhas, são coisas fúteis, são infantilidades. Quando não é problemas dessa natureza, são problemas de 1 Coríntios 12, igreja semelhante à de Coríntios, envolvida com os dons de maneira desordenadamente. É uma bênção, mas é uma desordem, se torna uma Babel. É problema de todas as naturezas. Mas aí ele vem e diz assim: o barco, olha para você ver, que tempo era esse? Era um problema que eles não podiam resolver mais. Então o medo surgiu, quando eles viram que não conseguiam resolver o problema, e nós enfrentamos da mesma maneira os problemas. Temos enfrentado problemas nacionais, que nossa nação não pode resolver. Olhe para os bandidos em nossa nação. Atiraram em nosso presidente, então foram e atiraram no garoto. É tão criminoso quanto o homem que atirou no presidente. Em minha opinião, em um assassinato a sangue frio, se ele fica impune, nesse caso, então eles irão continuar fazendo isso. Eles provavelmente ficarão impunes, mas apenas olhem para o que eles fazem. O mundo inteiro, se colocássemos um Abraham Lincoln em cada paróquia, em cada distrito, eles ainda assim fariam isso de qualquer maneira. Vê? São problemas que não podemos solucionar. Abraão era um solucionador de problema, mas põe Abraão em cada paróquia. Coloque Abraão em cada cadeira do Senado. Coloque Abraão Lincoln na cadeira da presidência. Põe Abraão como chefe da segurança. Coloque Abraão como ministro da saúde. Coloque ele em cada setor. O profeta disse: ainda assim, o problema não seria resolvido. Que o problema não era Abraão Lincoln. O problema é o homem. O governo diz assim, irmãos, sabe qual é o nosso maior problema? Não é apenas educação, saneamento básico, essas coisas. Não é esse. Ele falou assim: o maior problema que nós temos é o homem. Sabe por quê? Eles reivindicam mudança. E essa reivindicação de mudança, sabe como é que se chama? Muitas vezes, protestos baderneiros. Quebram loja, queima bandeira, destrói carros, fazem tantas bagunças aí para reivindicar algumas coisas. Destitui, fazem impeachment, tiram o presidente, colocam um governador, tiram o governador. Fazem algumas reivindicações visando os seus próprios interesses. O que eles estão reivindicando? Muitas vezes, o problema, observe isso, muitas vezes estão reivindicando sair da beirada do rio, ter uma casa decente, sair de uma área de segurança, uma área de insegurança e ir para uma área de segurança. Sabe o que acontece? O governo vai lá, faz as casinhas para eles, arruma tudo bonitinho, entrega tudo na mão deles, praticamente de graça. Você vai pagar R$50, não sei, por mês, valor irrisório, praticamente de graça. O camarada muda para lá. E o que prova que o problema não é ele morando na beirada do rio, em uma área de risco, o que prova que o problema não era este, é que este problema da casa dele foi resolvido. Ele mora lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco ele vende aquela casinha dele, fuma ela toda de crack muitas vezes, de maconha muitas vezes, bebe ela toda de cachaça muitas vezes,
e daqui 2, 3 anos você pode ir lá que ele está morando na mesma área de risco. Quem é o problema? Ele. Tiraram ele da vida mísera, mas não tiraram a vida mísera de dentro dele. Ele é o problema. O governo diz, o problema é que as pessoas não querem mudar. Está aí, escola, educação para o povo, escola pública, de graça. O governo tem que dar dinheiro para eles estudarem, senão eles não vão para a escola. Tem que pagar para eles estudarem, senão eles não estudam. Sabe por quê? Porque o povo não quer. Não quer. É mais fácil, muitas vezes, pedir esmola. Pega um homem aí saudável, no trânsito pedindo dinheiro. Pega ele e fala com ele, rapaz, eu vou te levar agora, você está empregado. Leva ele, é perigoso ele ficar. Se for com você, é perigoso ele ficar 2 dias no trabalho. Quem é o problema? Ele é o problema. O problema está nele. Ele não quer sair, ele está acomodado. Eles estão acomodados daquele jeito. Quando eu meditei isso, eu pensei, meu Deus, este é o problema das igrejas. Protestos baderneiros. Nós queremos isso, nós queremos um avivamento, nós queremos um ungido. Protestos espirituais baderneiros. Não querem isso. Mentira, não querem isso. Os crentes não querem mudança. Muitos crentes, não vamos generalizar, não querem mudança. Porque quando a mudança chega, eles recuam. Quando Deus chega, eles se ocultam. Quando Deus chega, às vezes, eles mudam temporariamente. Mora na casinha que o governo deu, mora na provisão divina, fica debaixo da provisão divina 1, 2 anos, mas depois vendem a primogenitura, vendem a herança que ganharam. Assim tem crentes agindo. Mudança de comportamento é que soluciona problemas. Fique de pé, irmãos. Oh Deus Pai, Deus maravilhoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, fecha os seus olhos, igreja, fecha os seus olhos. Ei, o mundo não quer, mas eu sei que você quer. Eu sei que você quer. Você veio aqui porque você quer, eu sei disso. O mundo não quer mudança, mas você quer mudança. O mundo não quer, o mundo não clama por isso, mas você está clamando por isso. O maior problema do mundo é, eles não querem mudança, mas nós queremos mudança. Pai, eu quero mudança, Pai, eu entrego os meus problemas e os meus temores em Tuas mãos agora, Senhor. Oh Deus Pai, levante a sua voz, levante um clamor agora, e deixa Deus selar a pregação dentro do teu coração agora. Levante as tuas mãos para o Senhor, mostra que você quer, diga, Jesus, eu quero uma mudança, Jesus, eu quero uma melhora, Jesus, eu quero a tua contribuição, Jesus, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Creio no poder glória a Deus. Cante, ore, glorifique e alcance a presença de Deus que está aqui agora. Eu creio no poder glória das você mãos que não está cantando, ore a Deus agora. Ore a Deus agora, pela tua família, diga, Jesus, minha família tem problemas, Jesus, minha igreja tem problemas, Jesus, somos necessitados, mas elevamos a Ti agora os nossos problemas. Entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Qual é a solução? Vou levar meus problemas. Amigo visitante, irmão Valdeci, Rosiane, Ezequiel,
Rosana, Venâncio, levante suas mãos para Jesus agora. Eleve a Ele os teus problemas, a tua vida, as tuas dificuldades. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Teu filho tem sido um problema? Eleve ele a Deus agora. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Oh Deus, derrama o bálsamo agora. Fortifica a tua igreja pela palavra que foi pregada. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder somente da os instrumentos agora, somente os instrumentos e a igreja glorificando, adorando a Deus. Eu creio no poder da oração. Isso, somente os instrumentos. E você, igreja, glorifique a Deus. Teu filho é um problema, apresenta ele a Deus. Tua saúde é um problema, apresenta ela a Deus. Os teus pecados, apresenta eles agora a Deus. Diga a Deus, soluciona estes problemas. Eu quero uma mudança, eu quero uma solução, eu quero um basta agora. Apresenta a igreja, apresenta em oração os teus problemas, apresenta as tuas dificuldades agora. Vai, vai, entra na presença dele. Oh, glória! Toma, Senhor, toma aquele que está apostatado, toma aquele que está desviado, toma aquele que está fora da comunhão, toma aquele que está enfermo, toma aquele que está desanimado. Venha revigorar agora, venha batizar agora com o teu Espírito Santo. Liberta, Jesus, ministra agora o que foi pregado no Espírito e na alma. Vivifica a tua palavra agora, vivifica a tua palavra agora. Meus problemas pra Deus. Feche seus olhos, olhe para Ele agora. Entregar meus problemas pra Deus. Qual é a solução para todas as coisas? Abençoar minha e Ele está aqui agora. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Te entregamos a Nadir, eu creio, te entregamos a Emanuele, debaixo desta unção. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Somente a igreja agora, sem os instrumentos. Abençoar pela minha última vez família, minha casa, meus irmãos. Isso. Somente a igreja, somente a sua voz subindo agora como uma oração.
Aleluias. Aleluias. Oh, glória. Aleluias. 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 Está em tuas mãos, Jesus. Filhos, enfermos, problemáticos, está em tuas mãos agora, em nome de Jesus Cristo. Destrona Satanás agora, desfaça toda a obra do mal agora, pelo poder do Deus vivo. Aleluias, aleluias. Toma aquela criança que precisa de um transplante agora do fígado. Tu tens fígado novo, Jesus. Tu tens fígado novo. Tu tens sangue novo. Tu és o Criador de todas as coisas. Basta, Pai, Tu quereres manifestar a Tua glória. A Nadir, Deus, se o tempo dela não tem terminado, o Senhor tem fôlego novo, o Senhor tem oxigênio para ela, o Senhor tem cura para ela, pelo poder do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Sela essas palavras de bênção e despede o teu povo, Senhor, debaixo desta unção, a unção da palavra, em nome de Jesus Cristo. Casamentos felizes, filhos felizes, igreja feliz, ministério feliz, um povo que te louva e que te adora, Senhor. É o que nós temos aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Vai embora feliz, glorificando a Deus, e não importa o tamanho do problema, vá dizendo: está entregue nas mãos de Deus. Vá em paz, vá abençoado. Cumprimente o seu irmão aí e vá embora abençoado. Deus abençoe os nossos irmãos aqui em Passos Conectados, Recife, Malaís, Freire, em Pernambuco, Belo Horizonte, irmã Lucília. Deus abençoe. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Lebon Regis, em Santa Catarina, Mancharam, também em Ribeirão Preto, irmã Mariana Barreiro, irmão Juarez, irmã Maria, e em Vespasiano, irmã Orlando, irmã Angelina. Deus vos abençoe e até a nossa próxima transmissão, que será domingo às 8h30 da manhã, com mais um culto na revelação dos 7 selos, com o 4º selo. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.